Olá, esse é o vídeo parte 2 do qual eu falo sobre o caso Domingos Montagne. Se você ainda não viu a parte um, por favor, cheque ela. Primeira coisa que vocês têm que entender é que tudo que chega para vocês é manipulado e requer, no mínimo, uma análise pessoal. Então, assim, o vídeo que rola na internet do nativo falando sobre o local ser raso é realmente raso. Eu vou passar aqui ele de novo para vocês. Vocês podem reparar que existe uma terceira atriz falando para o nativo que ele não está entendendo, que o ator ele está afogado, ok? Então tem o nativo tentando confortar a Camila Pitanga e tem essa terceira atriz tentando convencer o nativo de que o ator está morto, ok? Eu sei que é muito difícil vocês conceberem que a Rede Globo mente, vocês ouvem ela desde que vocês nasceram, ok? Aí muitos me perguntam, não, mas por que eles fariam isso? Então, como vocês viram naquele vídeo anterior, primeiro tem a idade do ator, 54 anos, ele estava se aposentando. A Rede Globo tá com um filme estourando em todas as salas de cinema no Brasil com o ator. Eles têm uma novela que está tendo recorde de audiência nos últimos anos, tá? Nenhuma novela conseguiu tanta audiência quanto essa. Então, assim, se o ator no mínimo morresse, o mínimo que eles podiam fazer é não lucrar com a morte do ator, ok? Então, nesse caso, eles estão super lucrando com a morte do ator, tá certo? Eles não estão nem se importando com a imagem dele. Eles continuam usando, estão nem aí. Só falta eles vender álbum de figurinha do Domingos Montagne, ok? Para lucrar um pouquinho mais com essa morte. Então pense um pouco no que está acontecendo e no que deveria acontecer caso fosse um caso real. Fora a difamação que já vem há décadas das hidrelétricas, ok? Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. Continuando então, como vocês podem ver no vídeo, existem três personagens ali, no mínimo, ok? Um deles é o nativo tentando confortar a Camila Pitanga. A Camila Pitanga, como boa atriz, ela não fala um pio. E tem uma terceira atriz, no mínimo, tentando convencer o nativo de que é um caso sério, ok? Agora eu vou mostrar uma imagem para você do que seria a prainha. Então, assim, quando você leva seus filhos para um local calmo, tá? Ele normalmente se chama prainha. Quando você é um surfista e você quer ir para um lugar sinistro, você vai para a Praia Braba, tá? Ou a Praia da Corrente. Você põe um nome sinistro na prainha, tá? Ou seja, quando você vai para uma praia e ela se chama prainha, eu já fui algumas na minha vida, você deve ter ido algumas na sua. Existe um enorme banco de areia, ok? Você não consegue normalmente ter uma corrente ali. E como vocês podem ter visto na imagem, a Camila Pitanga estava dentro de um barco. Então, assim, essa área, quem tá me dizendo aí nos comentários que tá indo lá checar, é uma mentira. Ela tá completamente interditada, tá? Essa foto, como vocês viram, é antiga. É um local cheio de gente. Então, imagina um local desse e ninguém filmou o resgate, tá? Do corpo. Ninguém filmou. Só filmaram a Camila Pitanga ali no barco. Uma mulher falando, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Ele está morto nativo, ele morreu ali afogado. E aí a gente vai analisar agora um pouco mais alguns absurdos que tiveram nessa notícia. Primeiro, alguns vão falar que ele estava a 18 metros de profundidade, outros a 30, ok? Então cada notícia vai ter uma versão diferente. Uma coisa é você errar 1, 2 metros, tá? Numa notícia é específico 18 metros e noutra diz 30 metros, ok? Não tem como você errar por 12 metros assim tão facilmente. Só se a notícia é uma completa mentira. Então, vamos lembrar assim que as pessoas elas não estão nem aí em buscar a verdade. Elas vão ver qualquer coisa e vão acreditar. Mas você tendo o olho de que isso pode ser, tá? Como assim? Só supor, pode ser uma montagem deles. Vamos analisar a notícia? Na tarde da última quinta-feira, após gravar as cenas finais da novela Velho Chico, tá? Coincidência. Assim que ele termina a novela, que vai passar daqui 2 semanas, no qual eles não vão cessar de passar, eles vão lucrar o máximo possível, encher de propaganda para vocês consumirem. Assim que ele termina de gravar, Domingos Montagne e Camila Pitanga, que nada menos, nada mais do que os 2 atores principais dessa novela, decidiram tomar um banho de rio para se despedir do São Francisco, tema da trama das novelas da TV da Globo. Ao mergulhar em um local conhecido como Prainha,
tá? Não é Praia Brava, não é Praia do Redemoinho, não é Praia Sinistra, não é Praia da Morte, não é a prainha, onde vocês viram naquela imagem, onde você leva sua família para passear um banco de semana, tá? Na cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe. Os atores foram puxados por uma correnteza. Então, peraí, você viu que eles estavam no barco, aí eles foram mergulhar. E aí eles foram puxados por uma correnteza. Tá, até aí parece verídico. Agora, os dois foram puxados. Camila conseguiu nadar e se agarrar a uma pedra. A gente está falando de um lago, tá? Que tem aí ou 18 metros de profundidade ou 30 metros de profundidade. Eles não se decidiram como a prainha é funda. A Camila Pitanga se agarra no meio de uma pedra. De uma pedra. Você consegue conceber uma pedra no meio de um lago profundo? Tá? Então, assim, conceba a bizarrice disso daí. Tá? Na prainha, os caras são puxados por uma correnteza. A Camila Pitanga consegue se agarrar a uma pedra. E as pessoas veem isso e falam, não, é real, tá? Passou na Rede Globo. A Rede Globo nunca mentiu pra mim. Ah, para isso, para. A Rede Globo é sincera. Ela jamais bucaria com isso. Ela não me engana, né? Então assim, porra, mano, desculpa aí, velho, mas vocês são burro pra caralho. Você acha que a Rede Globo não é capaz de mentir pra vocês? A história inteira ela mentiu pra vocês, entendeu? Vocês botem documentários só sobre como a Rede Globo mente, entendeu? Não é tão difícil conceber uma mentira dessa, tá vendo os fatos? Segundo os bombeiros locais, acidentes como esse não são raros, já que neste local a correnteza é sempre forte e forma redemoinho. Então tá, você pensa, nossa, num lugar desse vão encher de bombeiro, né? Placas e coisas, né? Mesmo os mergulhadores mais experientes têm medo do local. E segundo a reportagem do Fantástico, então assim, a própria Globo faz uma reportagem sobre o local, né? Até um ano atrás, a região tinha avisos de perigo e salva-vidas para ajudar os desavisados. Então era um local perigoso, com avisos de perigo. E salva-vidas para ajudar os desavisados, que ouviram o nome Prainha, né? Nossa, prainha, vou lá na prainha, né? Onde tem um banco de areia bonitinho para levar as crianças. Os desavisados, então tinha bombeiro para avisar, não, essa prainha é a coisa mais sinistra aqui do Sergipe, cara. Aqui no Sergipe, assim, a gente nomeia as coisas de prainha quando elas são sinistras, entendeu? Você vai lá na Praia Brava e tá tranquilo, tá? A Praia Brava é tranquilo, você pode levar sua criança. Então tinha os bombeiros na época. Mas ainda, segundo a atração exibida neste domingo 18, uma reforma na prainha, então do nada teve uma reforma lá, tirou as placas e os salva-vidas foram dispensados. Após a festa de reinauguração, o local continua a receber banhistas, sem nenhuma medida de segurança. Ou seja, de quem é essa culpa? Da Dilma. É culpa da Dilma, é culpa do Lula. Lula que matou o Domingos Montalho. Ele é tão traficante, ele é o traficante maior que ele conseguiu até matar o Domingos Montalho. Ele fez uma reforminha lá na praia e dispensou os bombeiros. Olha como o nosso governo é filha da puta. Na prainha, onde tem esse nome tão bonitinho, onde as pessoas vão para levar seus filhos, só que na verdade é uma praia de correnteza sinistra que mata os outros, o governo resolveu tirar as placas e dispensar o salva-vidas, tá? Então assim, são tantas coincidências bizarras para isso acontecer, que desculpa, não tem como você acreditar numa coisa dessa. E agora, após a morte de Domingos, que foi enterrado em São Paulo no sábado, só que ninguém viu o caixão, ninguém viu nada, não tem nenhuma imagem do rosto dele, ninguém pôde ir lá verificar, né? Caixão fechado, óbvio, como sempre nesses casos. Autoridades locais decidem interditar a área, que não poderá mais receber banhistas. Então assim, você que tá me escrevendo nos comentários, tá indo lá checar o local, mentira, ok? Você não pode, tá fechado, ninguém pode ir lá checar. A morte de Domingos Montalho deixou o elenco da Trama das Nove muito abalado. Por isso, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin do site UOL, o Globo enviou um grupo de médicos e psicólogos especializados em depressão e luto para reforçar a produção da novela. Não, gente, vou contratar médicos e psicólogos, vamos terminar essa novela. Vamos honrar Domingos Magno. E vai bater audiência, e vai ter propaganda da escola, e vai ter propaganda de carro no meio, e vai ter propaganda política no meio, e vai ter essa audiência. Então assim, as pessoas falam, nossa, realmente ele morreu, vamos fazer uma homenagem. Não, cara, uma homenagem diferente de propaganda. Vocês vão ficar consumindo propaganda nas próximas 2 semanas, vocês não vão consumir uma homenagem, ok? Por meio de um comunicado, o Globo garantiu que a trama não sofrerá alterações. Em homenagem ao autor Domingos Magno, a gente vai fazer você assistir propaganda da Brahma, tá? Dos carros lá. E é o grande trabalho realizado por ele na construção de Santo, a direção de Velho Chico.
montou uma estratégia para continuar contando a história como estava planejado. Como uma estratégia? Ele já tinha gravado o último episódio, não tem estratégia nenhuma aí. Eles não montaram uma estratégia, já foi montada, cara. Só não vê quem não quer, desculpa. Tem que criar uma trama diferente da prevista para o personagem. Santo dos Anjos, como a gente viu 666, está presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos que assistirem a novela. Não percam a propaganda da Skol e da Brahma. Anota aí. Falou, galera. Olá. Esse é o vídeo parte 2 do qual eu falo sobre o caso Domingos Montagne. Se você ainda não viu a parte 1, por favor, cheque ela. Primeira coisa que vocês têm que entender é que tudo que chega para vocês é manipulado e requer, no mínimo, uma análise pessoal. Então, assim, o vídeo que rola na internet do nativo falando sobre o local ser raso é realmente raso. Eu vou passar aqui ele de novo para vocês. Vocês podem reparar que existe uma terceira atriz falando para o nativo que ele não está entendendo, que o ator ele está afogado, ok? Então tem o nativo tentando confortar a Camila Pitanga e tem essa terceira atriz tentando convencer o nativo de que o ator está morto, ok? Eu sei que é muito difícil vocês conceberem que a Rede Globo mente, vocês ouvem ela desde que vocês nasceram, ok? Aí muitos me perguntam, não, mas por que eles fariam isso? Então, como vocês viram naquele vídeo anterior, primeiro tem a idade do ator, 54 anos, ele estava se aposentando. A Rede Globo tá com um filme estourando em todas as salas de cinema no Brasil com o ator. Eles têm uma novela que está tendo recorde de audiência nos últimos anos, tá? Nenhuma novela conseguiu tanta audiência quanto essa. Então, assim, se o ator no mínimo morresse, o mínimo que eles podiam fazer é não lucrar com a morte do ator, ok? Então, nesse caso, eles estão super lucrando com a morte do ator, tá certo? Eles não estão nem se importando com a imagem dele, eles continuam usando, estão nem aí, só falta eles vender álbum de figurinha do Domingos Montagne, ok? Para lucrar um pouquinho mais com essa morte. Então pense um pouco no que está acontecendo e no que deveria acontecer caso fosse um caso real. Fora a difamação que já vem há décadas das hidrelétricas, ok? Mas é profundidade rasa, não é muito funda não. Eu sei que eles estão tentando. Continuando então, como vocês podem ver no vídeo, existem 3 personagens ali, no mínimo, ok? Um deles é o nativo tentando confortar a Camila Pitanga. A Camila Pitanga, como boa atriz, ela não fala um pio. E tem uma terceira atriz, no mínimo, tentando convencer o nativo de que é um caso sério, ok? Agora eu vou mostrar uma imagem para você do que seria a prainha. Então, assim, quando você leva seus filhos para um local calmo, tá? Ele normalmente se chama prainha. Quando você é um surfista e você quer ir para um lugar sinistro, você vai para a Praia Braba, tá? Ou a Praia da Corrente. Você põe um nome sinistro na prainha, tá? Ou seja, quando você vai para uma praia e ela se chama prainha, eu já fui algumas na minha vida, você deve ter ido algumas na sua. Existe um enorme banco de areia, ok? Você não consegue normalmente ter uma corrente ali. E como vocês podem ter visto na imagem, a Camila Pitanga estava dentro de um barco. Então, assim, essa área, quem tá me dizendo aí nos comentários que tá indo lá checar, é uma mentira. Ela tá completamente interditada, tá? Essa foto, como vocês viram, é antiga. É um local cheio de gente. Você imagina um local desse e ninguém filmou o resgate, tá? Do corpo. Ninguém filmou. Só filmaram a Camila Pitanga ali no barco. Uma mulher falando, você não tá entendendo, ele está morto nativo, ele morreu ali afogado. E aí a gente vai analisar agora um pouco mais alguns absurdos que tiveram nessa notícia. Primeiro, alguns vão falar que ele estava a 18 metros de profundidade, outros a 30, ok? Então cada notícia vai ter uma versão diferente. Uma coisa é você errar 1, 2 metros, tá? Numa notícia é específico 18 metros, e noutra diz 30 metros, ok? Não tem como você errar por 12 metros assim tão facilmente. Só se a notícia é uma completa mentira. Então, vamos lembrar assim que as pessoas elas não estão nem aí em buscar a verdade. Elas vão ver qualquer coisa e vão acreditar. Mas você tendo o olho de que isso pode ser, tá? Como assim? Só supor, pode ser uma montagem deles. Vamos analisar a notícia? Na tarde da última quinta-feira, após gravar cenas finais da novela Velho Chico, tá? Coincidência.
Assim que ele termina a novela, que vai passar daqui 2 semanas, no qual eles não vão cessar de passar, eles vão lucrar o máximo possível, encher de propaganda para vocês consumirem. Assim que ele termina de gravar, Domingos Montagne e Camila Pitanga, que nada menos, nada mais do que os 2 atores principais dessa novela, decidiram tomar um banho de rio para se despedir do São Francisco, tema da trama das novelas da TV da Globo. Ao mergulhar em um local conhecido como Prainha, tá? Não é Praia Brava, não é Praia do Redemoinho, não é Praia Sinistra, não é Praia da Morte, não é a Prainha, onde vocês viram naquela imagem, onde você leva a sua família para passear um bom fim de semana, tá? Na cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe. Os atores foram puxados por uma correnteza. Então, peraí, você viu que eles estavam no barco, aí eles foram mergulhar, e aí eles foram puxados por uma correnteza, tá? Até aí parece verídico. Agora, os 2 foram puxados. Camila conseguiu nadar e se agarrar a uma pedra. A gente está falando de um lago, tá? Que tem aí ou 18 metros de profundidade ou 30 metros de profundidade. Eles não se decidiram como a prainha é funda. A Camila Pitanga se agarra no meio de uma pedra. De uma pedra. Você consegue conceber uma pedra no meio de um lago profundo? Tá? Então, assim, conceba a bizarrice disso daí, tá? Na prainha, os caras são puxados por uma correnteza, a Camila Pitanga consegue se agarrar a uma pedra. E as pessoas veem isso e falam, não, é real, tá? Passou na Rede Globo, a Rede Globo nunca mentiu pra mim. Tá, para isso, para. A Rede Globo é sincera, ela jamais bucaria com isso, ela não me engana, mano. Então, assim, porra, mano, desculpa aí, velho, mas vocês são burro pra caralho. Você acha que a Rede Globo não é capaz de mentir pra vocês? A história inteira ela mentiu pra vocês, entendeu? Vocês podem documentários e documentários só sobre como a Rede Globo mente, entendeu? Não é tão difícil conceber uma mentira dessa, tá vendo os fatos? Segundo os bombeiros locais, acidentes como esse não são raros, já que neste local a correnteza é sempre forte e forma redemoinho. Então tá, você pensa, nossa, num lugar desse vão encher de bombeiro, né? Placas e coisas, né? Mesmo os mergulhadores mais experientes têm medo do local. E segundo a reportagem do Fantástico, então assim, a própria Globo faz uma reportagem sobre o local, né? Até um ano atrás, a região tinha avisos de perigo e salva-vidas para ajudar os desavisados. Então era um local perigoso, com avisos de perigo. E salva-vidas para ajudar os desavisados, que ouviram o nome Prainha, né? Nossa, prainha, vou lá na prainha, né? Onde tem um banco de areia bonitinho para levar as crianças. Os desavisados, então tinha bombeiro para avisar, não, essa prainha é a coisa mais sinistra aqui do Sergipe, cara. Aqui no Sergipe, assim, a gente nomeia as códigos de prainha quando elas são sinistras, entendeu? Você vai lá na Praia Brava e tá tranquilo, tá? A Praia Brava é tranquilo, você pode levar sua criança. Então tinha os bombeiros na época. Mas ainda, segundo a atração exibida neste domingo 18, uma reforma na prainha, então do nada teve uma reforma lá, tirou as placas e os salva-vidas foram dispensados. Após a festa de reinauguração, o local continua a receber banhistas, sem nenhuma medida de segurança. Ou seja, de quem é essa culpa? Da Dilma. É culpa da Dilma, é culpa do Lula. Lula que matou o Domingos Montagne. Ele é tão traficante, ele é um traficante maior que ele conseguiu até matar o Domingos Montagne. Fez uma reforminha lá na praia e dispensou os bombeiros. Olha como o nosso governo é filha da puta. Na prainha, onde tem esse nome tão bonitinho, onde as pessoas vão para levar seus filhos, só que na verdade é uma praia de correnteza sinistra que mata os outros, o governo resolveu tirar as placas e dispensar o salva-vidas, tá? Então, assim, são tantas coincidências bizarras para isso acontecer que, desculpa, não tem como você acreditar numa coisa dessa. E agora, após a morte de Domingos, que foi enterrado em São Paulo no sábado, só que enterrou, só que ninguém viu o caixão, ninguém viu nada, não tem nenhuma imagem do rosto dele, ninguém pôde ir lá verificar, né? Caixão fechado, óbvio, como sempre nesses casos. Autoridades locais decidem interditar a área, que não poderá mais receber banhistas. Então, assim, você que está me escrevendo nos comentários, está indo lá checar o local, mentira, ok? Você não pode, tá fechado, ninguém pode ir lá checar. A morte de Domingos Montagne deixou o elenco da Trama das 9 muito abalado. Por isso, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do site UOL, o Globo enviou um grupo de médicos e psicólogos especializados em depressão e luto para reforçar a produção da novela. Não, gente, vou contratar médicos e psicólogos, vamos terminar essa novela. Vamos honrar Domingos Magno. E vai bater audiência, e vai ter propaganda.